portfólio sobre alimentação, ciência, tecnologia e sustentabilidade. A competência a ser desenvolvida é pesquisar sobre receita de famílias e relacionar comida e reconhecer o elo entre a comida e memória afetiva. Ao perceber as relações entre comida, espaço e tempo, história. Registrar a relação entre comida e ancestralidade e a memória afetiva e receitas locais. A comida ela tem uma função biológica nutricional de alimentar e sustentar o corpo. Ela estabelece relações com a história, com o tempo e espaço, e nos desperta que a memória afetiva caracteriza um tempo e um espaço determinado. A comida vai além do alimento do corpo. Ela alimenta emoções, afetos e memórias, e está ligada a acontecimentos e épocas, e é o resultado que nos deixa por nossos antepassados. A comida nos situa num tempo e no espaço e define e identifica, como o texto literário de Cora Carolina, a antiguidade. Quando eu era menina, bem pequena, em nossa casa, certo dia da semana se fazia um bolo assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, contudo, antigamente, pesado, grosso, pastoso. Era só o olho e boca e deseja aquele bolo inteiro. E meu irmão mais velho governava e regrava e me dava uma fatia tão fina e tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. O bolo inacessível e ritual que envolve o preparo e o ato de comer o bolo, o cheiro e a relação, e uma menininha com esse bolo tão impossível lá no alto do armário. O poema ele nos traz a identidade de uma família, uma sociedade, um olhar de uma menina lírico do poema. A comida em memória é muito significativa e tem uma tentativa de manter tradições para reforçar a identidade culinária e experiências do passado. Estava muitas vezes presente na ceia do Natal, no almoço e na Páscoa, quando éramos crianças. Memória e identidade se encontram, apesar da comida ser o reflexo de escolhas. A culinária teve uma grande transformação ao longo do tempo, portanto, histórica. O processo de escolhas é influenciado pelas ciências, que apresenta uma descoberta e alerta sobre o que faz bem e o que faz mal. E ainda existe uma questão de industrialização e globalização, que provocam a apropriação de diferentes hábitos de alimentação. Ainda a entrada do homem na cozinha, compartilhando tarefas domésticas e afastamento de muitas mulheres do preparo do alimento, e a falta de tempo para cozinhar, o que faz com que as refeições sejam feitas em restaurantes ou em congeladas e comidas prontas. O ritual da alimentação está ancorado em constantes mudanças de tradições familiares, culturas e tradições locais. A alimentação diária de uma família influencia do tempo em que o adulto tem o preparo do alimento. O alimento disponível na região onde vive, o clima, condições financeiras, é a alimentação cerimonial, preparada na festividade. A comida nos identifica, como afirma Reinhardt em seu livro alemão, Comida e Identidade, uma tese ilustrada. A comida são fortemente ligadas ao contexto social, cultural e econômico. A cozinha é entendida como um conjunto de hábitos alimentares e práticas alimentares da tradição culinária. Seja um país, região, unidade coletiva, a construção da cozinha é um grupo de fruto de um processo histórico e cultural e leva em conta fatores relacionados ao meio ambiente, à economia, ao social. O espaço culinário, onde as pessoas reconhecem e vê reconhecidas, pensando em simbólico enquanto a identificação, tornando-nos como exemplo a comida que são consideradas patrimônio cultural de suas regiões e força a representação do local onde possui. Tematizando-se memórias a partir de fenômenos social de alimentação, com o objetivo de discutir memória gustativa sob a perspectiva da memória social, analisando vestígios da narrativa e os metodológicos adotados no trabalho, busca interpretar sentido através de narrativas, considerando a pesquisa oral. O método de análise trabalha buscando contribuir com a discussão de memória gustativa. A cozinha é uma fonte inesgotável, importante nas produções considerado como patrimônio gustativo.
representando do ponto de vista que permite destacar a identidade local e regional. Certos pratos pode considerar como bens culturais, como patrimônio imaterial. A cultura alimentar oriunda da civilização externa, os contatos revelam relações e trocas de diferenças. Reafirma que redunda numa certa mestiçagem da comida brasileira. Não custa reafirmar que este universo gastronômico trata de uma culinária complexa e dinâmica. Pela adoção de alimentos técnicos e padrões, consumo que tem como ponto de chegada expressões no marco da diversidade de hábitos alimentares típicos no Brasil. A alimentação é um ato de sobrevivência. É necessário por artefatos facilitadores e o gosto e o fruto de percepções sensoriais, coisas que o homem inventa e torna útil no ato de comer. Eles tornam um instrumento de vivência que requerem gestos artesanais, coisas da alimentações que são importantes parcelas de materialidade da cultura, são constituídas de valores que vai além da sua concretitude. O dossiê de várias histórias, culturas e alimentares, práticas e artefatos. O universo de cultura, material, apreendem a alimentação e o espaço de prática alimentar, refletindo sobre a realidade física e prática conceitual. Comer e cozinhar para comer. A alimentação como documento de realidade não apresenta apenas um simples reflexo de construção, mas de elementos integrados em constituições históricas. O dossiê apresenta o leitor sobre a prática alimentar no mundo americano em uma vasta temporalidade. O texto traz criativas metodológicas utilizando tipos documentais, práticas de compreensão da história a partir da cultura que temos necessariamente de ficar atento, tornando um exemplo fundamentalmente fizeram arqueologia e antropologia no século XIX e XX com o objetivo da construção da cultura e avaliação dessa disciplina que apresenta a evolução técnica do homem e espetáculo de produção e circulação de consumo. A antropologia do consumo, a partir dos anos de 1980, sob a influência de dimensão do estudo sobre cultura material.